Aô, meus catequizandos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Catequista Joe. Hoje mais um vídeo de catequese junto com meu mano Ademar. Seja bem-vindo, Ademar, como é que você tá? Tô muito que bem. Olá, meus caros. Hoje iremos abordar virtudes cardeais. Perfeito, a gente vai estar falando hoje de virtude, né? Um tema muito interessante, pouco falado. Eu vejo pouco nesse meio na nossa bolha católica, eu vejo gente falando muito pouco sobre essas virtudes, a diferença delas, como adquirir elas, né? Então vai ser um tema legal. A gente vai estar dividindo aqui em duas partes, né? Vamos fazer uma divisão entre elas, porque existem dois grupos de virtudes, virtudes cardeais e virtudes teologais. Hoje a gente vai estar falando das cardeais, vídeo da próxima semana sobre virtudes teologais. Mas entrando aqui primeiro em o que é uma virtude. Acho que a definição mais rasa, mais simples, mais sucinta que a gente pode fazer é que a virtude é um comportamento bom que você consegue alcançar por você mesmo ou com a ajuda de Deus. A gente pode colocar ela como um outro lado da moeda de um vício. Né? Se um vício é uma atitude errada que você comete sempre, a virtude é uma atitude boa que você comete sempre. Né? Então ela é ali o oposto de um vício. E entrando aqui nas que a gente vai falar hoje, Ademar, o que diferencia uma virtude entre uma virtude cardeal e uma teologal? Então, as virtudes cardeais, elas são abordadas como virtudes em que eu posso adquirir diante da minha limitação humana, sem a necessidade da graça de Deus. Mas é necessário fazer um parêntese. As virtudes cardeais são elevadas à sua plenitude com a graça de Deus. A questão é que uma pessoa que não tem essa contemplação da graça pode exercê-las. E por que a gente utiliza esse nome, virtudes cardeais? Vem do latim cardo, dobradiça. Então, todas as virtudes estão em torno dessas virtudes cardeais, que vão se derivar. E aí, quais são essas? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E só para demonstrar que se deriva delas, dentro da justiça se tem a virtude da religião, que é derivada dessa justiça, que a gente vai esmiuçar os conceitos aqui. Perfeito. Então a gente tem essas virtudes, assim, que são virtudes que a gente consegue alcançar por nós mesmos sem depender de Deus para isso. Né? Eu tô colocando aspas aqui porque, né, Uhum. aquela velha questão filosófica, tudo que a gente faz é por conta da permissão de Deus, mas enfim, vocês entenderam, né? Você não precisa ser uma pessoa religiosa para ser uma pessoa prudente, né? Você pode conhecer um ateu que é uma pessoa justa, né? Um juiz, por exemplo, que não tem a religião e que sempre tome ali as melhores decisões nos casos que ele está julgando, porque ele é uma pessoa que tem essa virtude da justiça, sem nunca ter praticado nenhuma religião. Isso é plenamente possível, em oposição às virtudes teologais que a gente vai explicar mais pra frente, que essas aí é só através do auxílio direto de Deus que você vai conseguir elas, né? Mas aí entrando nessas virtudes cardeais, né? Como o Ademar bem falou, não são só essas, né? Mas as únicas virtudes que existem, não só essas sete, né? As cardeais e as teologais, mas é dessas quatro aqui, das quatro virtudes cardeais que vão desmembrando todas as outras. Então elas são meio que as virtudes principais. E quais são elas? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Ademar, o que é prudência? Então, a prudência é necessário até falar que ela vai ser a base das demais virtudes, porque se a gente reparar, todas essas virtudes são exercidas fundamentadas nessa prudência, que é justamente aquele propósito de, com atenção, escolher fazer aquela ação visando o bem. Então, não é agir pelo impulso, é você buscar racionalizar qual é aquele ato que vai causar menos danos, vai ser mais frutuoso, vai proporcionar a realização desse bem, que é o que deriva as demais virtudes. É, exatamente. Não tem como você ser justo sem prudência, não tem como você ter fortaleza sem prudência, nem ter temperança sem prudência, né? Você precisa ter prudência aí em tudo que você vai fazer. Realmente ela é a principal, vamos dizer assim, das cardeais, por conta disso que você falou. E justiça? O que seria Então, justiça? a justiça é dar aquilo que é devido à pessoa.
ou aquela ação do objeto. Então é possibilitar que aquilo alcance o seu fim último. Essa é a justiça. E a gente aborda isso na questão da religiosidade e do como um todo. Como que eu alcanço a justiça ao utilizar um livro? Lendo. Se eu pegar esse livro e tacar numa pessoa, eu não estou sendo justo. Eu estou cumprindo o seu fim último. Pô, eu acho interessante a gente puxar isso porque existe uma compreensão meio errada do que é justiça, né? As pessoas só colocam justiça como punição. Então, o que que Uhum, é justiça? Justiça é uma pessoa roubou e ela vai ser presa por conta disso. Isso também de certa forma, justo, né? A pessoa ser presa por cometer um crime é justo. Mas não é só isso, né? A justiça não se limita a isso. A justiça é muito mais do que isso. Como, por exemplo, você obedecer seus pais. É justo? É justo você obedecer seus pais. Por quê? Porque eles são seus pais. Né? Assim como é justo um milhão de coisas que a gente pode colocar esse exemplo. proporcionar a educação ao próximo. Então, o próprio Exatamente. catequista, ele exerce a justiça por excelência porque ele proporciona que nós alcancemos o fim último, que é o Né? entendimento da doutrina que nos aproxima da salvação. Então aqui, se eu e você temos o conhecimento do que é virtudes e temos os meios para disseminar esse conhecimento e a possibilidade de fazer isso, de juntar aqui, gravar, temos equipamento, temos tudo e temos como colocar aqui no YouTube para as pessoas verem, é justo que a gente faça isso. Então o que a gente está fazendo aqui também é um exercício de justiça, porque a gente está proporcionando às pessoas algo que a gente pode proporcionar e que elas precisam saber. Então a gente está, de certa forma, também praticando aqui a virtude da justiça com a nossa ação aqui de fazer essa catequese online. Perfeito. E Fortaleza, Demar? O que seria Então, Fortaleza? Fortaleza não é o time de futebol, Não é o Lion? mas não é The Lion. Mas é justamente a virtude da resiliência. A gente pode trocar por uma palavra que às vezes a pessoa pode estar mais acostumada, porque no ambiente do coach utiliza mais a palavra resiliência. Não, que tem gente Então tatuando resiliência, né? então, Pouco, justamente, pouco clichê, pouco clichê. um pouco. Mas é justamente essa resistência às diversidades da vivência, seja na vida espiritual, seja na vida do trabalho. Então, é justamente perseverar. Ter ali a virtude de perseverar apesar dos pesares. Pô, show. E assim, acho que a Fortaleza é você levar à frente, né, aquela frase de a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, assim, Justamente. você vai ter dores na vida, né? Você vai ter coisas ruins, você vai ter adversidades e tal. E o dom da fortaleza é você conseguir lidar com isso. É você conseguir perseverar apesar disso. É você, sei lá, passar, por exemplo, por uma demissão de um emprego e não se desesperar com isso. Porque você tem esse dom da fortaleza e você é uma pessoa que sabe que você vai conseguir ir atrás e buscar outro. E você vai confiar na providência divina. Então, a fortaleza está muito ligada a essa resiliência mesmo, né? Como você disse, a você ser uma pessoa que se mantém de pé. Novamente, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Então é sobre o que a gente vai fazer com essa dor que a gente recebe e como a gente consegue lidar bem com ela, é com essa fortaleza. E, por último, Ademar, a última virtude cardeal, a temperança, que eu acho que é uma das virtudes que mais faltam no mundo de hoje. Muita gente acaba misturando e confundindo com a prudência, né? Mas a temperância está ali vinculado ao equilíbrio. Então, aquela pessoa que exerce a temperança, ele está equilibrando os seus prazeres, os seus desejos, das suas responsabilidades. Ah, mas eu não consigo enxergar essa distinção da prudência. Prudência é não agir pelo impulso. Mas existe de forma não impulsiva eu agir de forma desordenada, desequilibrada. Quando às vezes eu ajo num sentido de me favorecer, a mais do que ter ali o devido equilíbrio com a relação com o outro, na relação de como eu me trato com a pessoa que eu estou tentando catequizar, ou no ambiente de trabalho, e no ambiente religioso, até mesmo na nossa vida de oração e vida laboral.
Porque a temperança, ela tem a realidade de você conciliar e tornar um equilíbrio a vida de oração e a sua vida de responsabilidade secular. Porque o desequilíbrio, ele acaba afetando em ambas as partes e não se alcança a virtude. Exatamente. E é bom a gente ter muito firme isso de que a temperança, desculpa. A, não, isso mesmo, a temperança. Tá certo, Tá tá certo, certo. tá certo. Por que que eu me corrigi? A temperança, não é você ser um pêndulo que vai entre os extremos. É você sempre buscar o meio. Não é você falar, eu vou correr 10 km sem estar acostumado a correr e depois eu vou fumar um maço de cigarro no mesmo dia, né? Então, perfeitamente equilibrado. Não é assim. Não, isso não é ser prudente, né? Ser prudente é você ser uma pessoa que vai estar sempre buscando esse meio termo, vai estar sempre buscando a calma, vai estar sempre buscando. Como você bem falou, né? É você não agir por impulso. Quando você age por impulso, Justamente. a maioria das vezes você não vai estar agindo com essa temperança. Quando você age por impulso, você vai estar sempre indo fazendo esse movimento de pêndulo que eu falei. Então você vai estar caindo para algum extremo de algum jeito. É por isso que é tão importante, é por isso que eu falo que ela é uma virtude que falta tanto nos dias de hoje, né? Hoje a gente vive num mundo onde você não vê ninguém sendo prudente em qualquer tipo de coisa. Se você vai, por exemplo, para uma discussão política, meu Deus do céu, assim, não existe nenhum tipo de prudência em discussão política, não existe nenhum tipo de prudência Uma na temperança. agora eu tô confundindo. Não existe nenhum tipo de temperança na discussão política, não tem nenhum tipo de temperança na vida sexual que as pessoas levam, não tem nenhum tipo de temperança em como as pessoas se relacionam, de formas de amizade, não tem temperança em nenhum aspecto. No trabalho, você tem gente que ou abomina o trabalho e acha que trabalho é só castigo e que não quer trabalhar e que abomina isso. E você tem do outro lado ali os workaholic maluco que abandona a família para trabalhar 14 horas por dia e trabalha enquanto eles dormem, sabe? E tá faltando uma pessoa que chega ali e fala, pô, eu vou trabalhar aqui, vou me esforçar, dar meu máximo no meu trabalho, porque isso vai me edificar, mas eu tenho que sobrar um tempo para estudar, para ficar com a minha família, para ter meus hobbies, ou e buscar esse equilíbrio, sabe? Porque a gente vive, de novo, essa é uma sociedade de pêndulo, é o extremo de um lado pro outro. A discussão política, falta alguém que chega e fala, pô, como a igreja faz, né? De falar, olha, aqui, mesmo no comunismo, existem coisas positivas que a gente pode pegar. No liberalismo, existem coisas positivas. E a gente não precisa endossar nenhum dos dois lados, porque quem está endossando tudo de um lado tá faltando temperança e tá virando um militante maluco. Então, assim, falta essa temperança no mundo de hoje. Acho que é uma das virtudes que a gente mais tem que brigar para ter. E como a gente tá falando aqui de ser uma virtude cardeal, não é que falta temperança porque as pessoas não têm religião. Porque você nem precisaria, em tese, ser uma pessoa religiosa para ser uma pessoa que tem temperança. Justamente. Mas uma sociedade que já abandona a religião, fica ainda mais difícil buscar essa temperança. E é por isso que é tão importante a gente lutar por ela, né? É da própria ideologia, né? Ser intemperante, digamos assim. Não sei nem se essa palavra existe de fato. Mas esse equilíbrio não é visto nas ideologias. E quando elas entram na realidade da igreja, isso prejudica cada vez mais. Porque a ideologia é um viés. E o viés não está buscando o equilíbrio a ponto de sair deste viés por excelência e dialogar e buscar a centralidade. Tanto é que, dentro do campo político, o centrão é fisiológico, corrupto e no sentido político, e a gente não acha nenhum bem, porque não se exerce de fato esse equilíbrio, Sim. essa temperança. Quem tá no centrão não tem temperança também, né? Definitivamente E não. trazendo pro âmbito religioso, é o que a gente vê hoje com esses movimentos tradicionalistas, por exemplo. Tipo, falta temperança, falta você olhar para a crise da igreja e não agir por impulso, você agir com temperança, você olhar para a situação e pensar em como a gente pode combater o modernismo, combater os erros que a gente vê, reverter a crise na igreja, mas é uma pessoa que não tem temperança, olha para um erro cometido pelo clero, olha para um número
que vem diminuindo de ordenações, por exemplo, e é muito fácil você agir por impulso e falar é culpa do Vaticano II e, e É virar um aquela sedevacantista, entendeu? analogia do bebê na banheira que a água tá suja e ao invés de tirar a água suja, joga o bebê fora. É Exatamente. sempre nessa parte. É o que eu sempre Seja no falo. viés tradicionalista ou teologia da libertação. Você não mata uma vaca porque ela tá com carrapato, né? Então você trata o carrapato. Mas eu acho que deu para entender bem aqui essa visão inicial sobre as virtudes cardeais. Né? Como sempre, essas aulas aqui de catequese são aulas mais sucintas, para ser bem uma coisa introdutória para você que está ali pesquisando ali no YouTube, ter uma dúvida sobre algum tema católico, cair aqui nesse vídeo e ter essa introdução. Muito obrigado, Ademar, por participar até aqui. Você que está assistindo, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui se você tem alguma dúvida sobre esse tema, outros temas que você quer ver a gente falando aqui. Compartilha, manda lá no grupo da catequese. Vamos fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Salve Maria!